Olá, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estamos retomando aí o segundo semestre e nesse bimestre inicial nós vamos fazer uma retomada do que nós estudamos no primeiro e no segundo bimestre. Uma panorâmica. No primeiro bimestre nós estudamos geografia da população, a dinâmica populacional do mundo, do Brasil, as teorias demográficas, a evolução do crescimento populacional no planeta, trazendo para questões regionais e nacionais, envolvendo migrações, as migrações internacionais, as migrações internas, o êxodo, o famoso êxodo rural, suas causas, seus efeitos, suas consequências. Então, falar de população é falar dessa dinâmica. É falar, por exemplo, que no decorrer de séculos, de muitos séculos, até mais precisamente o século XIX, a população mundial crescia num ritmo muito lento. A natalidade e a mortalidade eram duas variáveis bem equilibradas. Isso porque a natalidade era alta, mas a mortalidade também era muito elevada. O crescimento se dava de maneira vagarosa. Com a Revolução Industrial, com a Revolução Científica, com os avanços da medicina e o melhoramento, na produção de alimentos em nível mundial, houve um descompasso entre natalidade e mortalidade. Então a população mundial cresceu numa velocidade mais elevada. É tanto que só a partir do ano de 1800 a população mundial chegou a 1 bilhão. Hoje nós temos mais de 7, já beirando aí os 8 bilhões. O fato é que naquele momento gerou uma preocupação nas elites pensantes e econômicas e políticas europeias. Vem nesse contexto o surgimento, o aparecimento das teorias demográficas. Só para relembrar, foram 3. A primeira, a teoria de Malthus, século XVIII, finalzinho do século XVIII. A segunda, já no século XX, a teoria neomalthusiana. E a terceira, a chamada teoria reformista, que vai bater de frente com as duas teorias de cunho malthusiano. A teoria de Malthus diz que é preciso controlar a natalidade porque não vai ter comida para todo mundo. Isso é um pensamento lá do século XVIII. Ainda dentro do contexto da dinâmica populacional, é bom refrisar as pirâmides etárias, ou seja, aqueles gráficos que está aí na unidade 4, nas unidades 4 e 5, é um gráfico que representa a distribuição da população por idade, daí a palavra etária. E as pirâmides etárias dizem muito sobre as condições sociais dos países. Se é desenvolvido, se possui um grau de desenvolvimento social, de distribuição de renda equilibrada, se são subdesenvolvidos, se as desigualdades sociais são intensas. A pirâmide etária revela um pouco dessa dinâmica. Então, a pirâmide etária, por exemplo, de um país subdesenvolvido, tem uma base larga e a parte de cima estreita. A base representa os jovens e a parte de cima, a ponta de cima, representa os idosos. Muitos jovens, poucos idosos. Muitos jovens é porque não há um controle, um equilíbrio no crescimento vegetativo. Não há um controle espontâneo de natalidade. Isso é uma característica de países subdesenvolvidos. E na parte de cima, quando o topo é estreito, é porque tem poucos idosos e, consequentemente, a expectativa de vida é muito baixa. Nos países desenvolvidos, chamados países ricos, a base é mais estreita, ou seja, há um crescimento equilibrado no número na natalidade, melhor dizendo, e a parte de cima tem um quantitativo de idosos significativo. E esse quantitativo de idosos significativo se dá porque as pessoas vivem mais, a expectativa de vida é maior. Isso é um dado importante. Outro aspecto também que nós tocamos lá no primeiro bimestre foram as migrações, como eu estava falando anteriormente, especialmente aqui no Brasil. Aqui nós temos
migrações internas, como o êxodo rural, né? As migrações regionais, de região para região nordeste para o sul, sudeste, né? Movido pela questão do emprego, e as migrações rural-urbana, como o êxodo rural, muito motivado pela concentração de terras, né? A mecanização do campo e, sobretudo, as questões de natureza social. Um outro ponto também, para finalizar, é com relação à formação populacional do nosso país. Quem é o Brasil do ponto de vista étnico, do ponto de vista da nossa formação racial? No segundo bimestre, nós trabalhamos urbanização, o seu significado, suas origens, urbanização no mundo e no Brasil, os impactos causados pela expansão das cidades, os impactos ambientais, os impactos sociais, a urbanização brasileira e seus problemas, por exemplo. Então, a formação de cidades, se a gente for considerar a história da humanidade, tem suas origens no Oriente Médio. E no decorrer da história, várias foram as transformações. Dentre essas transformações essas que atravessaram os modos de produção, escravismo, o feudal, né, o capitalismo, e essas mudanças, né, sobretudo a cidade na sua configuração capitalista, ganhou essa fisionomia que nós conhecemos hoje. Então, há uma ligação direta entre cidade e industrialização. No século XVIII, por exemplo, inaugurou-se a Revolução Industrial e as cidades ganharam essa configuração. Fábricas que atraíram moradores, atraiu a população do campo, né? Rodovias já no século XX, né? Para atender, né, a circulação de veículos, né, os transportes urbanos. O problema é que a urbanização em alguns países, principalmente nos chamados países considerados subdesenvolvidos, foi ganhando feições a ponto de gerar uma grande desigualdade social e espacial. É o que se chama de segregação socioespacial. É a divisão da cidade em área periférica ou em áreas periféricas e a cidade em áreas nobres, como é muito comum nós vermos nas grandes cidades brasileiras, por exemplo. Então, se nós pensarmos na urbanização do Brasil hoje, a gente vai ligar diretamente a problemas relacionados à distribuição de terras no espaço agrário. Nós vamos relacionar diretamente a problemas econômicos no espaço rural. E a cidade ela não amparou, não abrigou devidamente. Ponto importante nesse contexto é o processo de urbanização no Brasil. O processo de urbanização no Brasil se inicia, se acelera principalmente com a chegada da indústria, né? Início do século XX, né? Com o primeiro momento da industrialização brasileira, e na segunda metade do século XX, né, a chegada das multinacionais na era Juscelino Kubitschek, né? É justamente nessa passagem da década de 40 para a década de 50 que a população urbana vai superar, né, a população rural. Mas é bom que se diga que esse processo de urbanização foi e continua sendo deformado. E essas deformações, né, no processo de urbanização brasileiro, a gente pode identificar na formação das cidades. Não só das grandes cidades, né, porque aqui nós tivemos o processo de metropolização, onde as metrópoles ganharam destaque nesse papel, nesse processo, nessa configuração de crescimento. Mas as médias cidades também. Então, nós podemos apontar que
problemas ambientais, como contaminação das águas, dos rios que cortam as cidades, desmatamento, ocupação em área de morro, ocupação nas margens de lagoas, aterramento, assoreamento das lagoas, todo um conjunto de impactos ambientais, né, construção em áreas de proteção permanente, né, como a área de manguezal, dunas. Então isso é muito frequente no nosso país. Outro ponto também que vale relatar é com relação à hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? É a distribuição das cidades quanto ao tamanho e sua importância. Porque nós temos metrópoles nacionais, do nível maior para o menor. Metrópoles nacionais, como Rio de Janeiro e São Paulo. As metrópoles regionais, como Fortaleza, Recife, Salvador, aqui no Nordeste. E as cidades, as chamadas capitais regionais, como Juazeiro, do Norte, Sobral, Campina Grande. São cidades que têm essa dimensão menor, né? E até os centros locais, que são as nossas cidades de menor porte. Isso é chamada hierarquia urbana. E essa hierarquia urbana está conectada em rede, na chamada rede urbana, que é as conexões via comunicação, via transporte, através de